Teleaula Parnamirim. Olá, sou Manassés, professor de Geografia aqui do município de Parnamirim, e hoje nós vamos tratar sobre do desenho ao mapa, o tema da nossa aula de hoje. Então, para começarmos, nós vamos falar sobre o croquis. O que é um croquis, né? É um desenho com traços iniciais ou rudimentares, em geral feito à mão, rapidamente. Então, se eu quiser ajudar um colega, um amigo a chegar na minha casa, a chegar na minha escola, eu posso fazer um desenho em papel de forma rápida, né? Utilizando um lápis, uma caneta, um papel, e posso desenhar, colocando o nome das ruas, colocando os pontos de referência. Então, tanto eu quanto você, nós podemos produzir um croquis, que é um desenho simples que nos ajuda a chegar num determinado local, nos ajuda a nos localizarmos no espaço geográfico. Então, o croquis, ele pode ser de grande valia, né? Então, nós temos aqui um exemplo de um croquis, né? Onde o objetivo é chegar na Escola Felicidade. Então, eu saio, né? Estou saindo de casa e tal, então eu estou saindo aqui, então eu cheguei no ponto do ônibus, aqui no posto de gasolina, então eu vou ter que seguir na Rua Feliz, passo pela Praça da Alegria, um ponto de referência que ele colocou no croquis, justamente para ajudar na localização. Então, passou a Praça da Alegria, segue um pouquinho mais à frente, né, na Rua Doce, chega lá na Escola Felicidade, que é o objetivo. Então, o croquis ele pode ajudar muito as pessoas na localização do espaço geográfico, a encontrar determinado ponto, um determinado lugar no espaço geográfico. Então, a cartografia, né, ela é uma ciência que se dedica à representação e à comunicação de informação espacial por meio de mapas. Então, a cartografia, ela produz os mapas. Ela pega o espaço geográfico, né, o espaço da superfície terrestre, e transforma esse espaço, representando ele em mapas. Então, a cartografia, ela é formada por pessoas que fazem essa ciência, essa produção de mapas, né? Você vai ter engenheiros, cartógrafos na produção de mapas, né? Então, pessoas que estudaram através da ciência, com cálculos, algo mais específico, né? Científico, para produzir o mapa, diferentemente de um croquis, né? Então, o mapa é uma representação gráfica das características naturais ou sociais de toda a superfície da Terra, ou de parte dela, sobre qualquer suporte plano, como folha de papel, tecido, couro, meios digitais, entre outros, né? Então, nós temos aqui uma representação do mapa do nosso estado, Rio Grande do Norte. Então, esse mapa, ele foi feito, né, elaborado com a ajuda da ciência, através de cálculos, para representar de forma específica, de forma real, né, a superfície real no mapa. Então, sem distorções, sem muitas distorções, representando, né, o nosso estado, como ele é, né, e a divisão pelos municípios, a divisão política dos municípios, como está aqui representada. Então, a cartografia, ela também representa, através dos mapas, os rios, as montanhas, a fauna, assim como o clima e a vegetação. São exemplos de características naturais que podem ser mapeadas. Então, nós temos aqui as regiões climáticas do Brasil. Então, nesse mapa, o objetivo é representar os climas do território que estão no território brasileiro, né? Então, cada cor dessa aqui, a legenda, né? Clima equatorial, aqui o clima temperado, aqui o tropical da zona equatorial. Então, nós temos uma representação, né, dos climas, né, uma questão natural desse mapa. Nós também temos esse segundo mapa, que também representa uma característica natural. No caso aqui, as regiões hidrográficas do Brasil. Então, água. Então, a gente está tratando aqui dos rios, né, das bacias hidrográficas do Brasil. Então, esse mapa aqui vai ter a legenda, ó, na cor verde, Amazônia. Então, a bacia da Amazônia, né, essa região hidrográfica da Amazônia. Então, vai compreender todos os rios, né, os principais rios dessa região hidrográfica, né. Nós pegamos aqui também, por exemplo, do Rio São Francisco, né,
que pega boa parte nossa região Nordeste. Então, o Rio São Francisco e os seus rios, seus afluentes, subafluentes. Então, perdão, esse mapa, ele representa justamente essa questão física natural da hidrografia. Então, a cartografia também, ela está nas características sociais. As cidades, as estradas, os campos de agricultura, as indústrias e a distribuição da população no espaço geográfico são frequentemente representados em mapas, como, por exemplo, esse mapa aqui, que mostra justamente a distribuição de aparelhos de TV por estados no Brasil. Então, você tem essa distribuição. Esse mapa ele já mostra uma questão socioeconômica, né? Social, né? Que representa as pessoas da nossa sociedade numa questão econômica. Que a TV, você tem que ter dinheiro, né? Para comprar essa TV. Então, vai dar uma noção social e econômica da nossa sociedade. Por exemplo, nosso estado está aqui na porção intermediária, né? De 95,0,1 a 97% dos domicílios, né? De cada 100 domicílios, de 95 a 97 vai ter o aparelho de TV, aqui no estado do Rio Grande do Norte. Então, nessas cores aqui mais escuras, né? No estado, por exemplo, São Paulo, Rio Grande do Sul, você vai ter um número de TVs de 98,0,1 a 98,96 por domicílio. Então, muitos domicílios, né, vão ter esse aparelho. Então, de cada 100 domicílios, 98, né, vão ter esse aparelho. Né? Então, bem mais do que o nosso estado, né, que está aqui numa cor intermediária, né, esse lilás mais claro. Então, esse mapa ele representa também essa questão socioeconômica, para mostrar que os mapas podem tanto representar aspectos físicos, como também aspectos sociais. Então, os principais elementos de um mapa, né, é composto aí pelo título, pela fonte, pela rosa dos ventos, pela escala, pela legenda, coordenadas geográficas e a localização no espaço terrestre. Então, por exemplo, você tem aqui o título. Esse mapa está falando de quê? Brasil, taxa de alfabetização das pessoas de 15 anos ou mais de idade, em porcentagem, né? Ele foi feito também, né, a data dele, 2015. Por quê? Porque esse mapa ele pode sofrer alterações no decorrer dos anos. Por exemplo, nós estamos em 2020, então ele já sofreu alterações. Quando o cartógrafo for produzir um novo mapa, justamente ele vai apresentar números diferentes, porcentagens diferentes. Então, quem foi que fez esse mapa? A fonte, né, é o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, né? É um órgão público, né, nacional que estuda o nosso país, produz mapas, né, faz tabelas, gráficos sobre a economia, sobre a sociedade, sobre os aspectos físicos do nosso território. Então, as coordenadas geográficas, que são os paralelos, né, os meridianos, você tem aqui que o Brasil é cortado pelo Trópico de Capricórnio, pela linha do Equador, então nos ajuda a nos localizarmos no planeta, né? A legenda é justamente o que o mapa está querendo informar. Por exemplo, essa cor aqui, por exemplo, vermelha, que pega aqui o estado do Amazonas, o que ele representa? Representa que a taxa de alfabetização está em torno de 94,0 a 97,0. Já o estado do Rio Grande do Norte, que está aqui na cor mais clara, representa que a taxa de alfabetização está de 80,0 a 84,4. Então, já tem uma diferença. A escala, né? Há uma escala gráfica aqui de 0 a 350 quilômetros. Então, representa que cada centímetro nesse mapa equivale a 350 quilômetros. Então, a orientação, representada aqui pela rosa dos ventos, né? Esse mapa, ele vai ter uma orientação norte, sul, leste, oeste, tem uns pontos colaterais, nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste, por exemplo. Então, nós sabemos aqui, através da rosa dos ventos, que o estado do Amapá, né, está no norte e o estado do Rio Grande do Sul está ao sul.
Por exemplo, se a gente invertesse o mapa, colocasse o Rio Grande do Sul aqui em cima e o estado, né, o do Amapá aqui embaixo, aqui em cima teria que ser o sul, né? E aqui teria que ser o norte. Nós também inverteríamos a roda dos ventos. Então, porque a superfície da Terra não seria alterada. O mapa estaria alterado, mas, né, a superfície não. Então, nós temos também a localização, né, no espaço geográfico, aqui, fica aqui no continente americano, né? Então, são pontos que nos ajudam a interpretar, a ler o mapa, a saber qual informação ele está passando, né? Então, o título, a fonte, justamente quem foi que produziu, né? O que ele está dizendo, por que tem essas cores diferentes. Então, essas informações estão compostas no mapa. Então, cabe a gente estudar, ler esse mapa através desses referenciais que estão sendo expostos aqui nesse mapa, né? Os símbolos cartográficos são símbolos figurativos, isto é, desenhos que representam o que se deseja mostrar. O desenho do navio indica a localização de um ponto. O de torre de petróleo, né? O local de exploração desse produto, no caso, e assim por diante. Por exemplo, não dá para você colocar porto, escrever, né? Porto, aeroporto, às vezes não vai ter espaço no mapa. Então é mais fácil você colocar um símbolo de um avião para representar um aeroporto, ou o símbolo de um navio para representar um porto. Então fica mais fácil você representar, né? E esse símbolo, o que você está querendo passar, essa localização, né? Por exemplo, nós temos aqui uma torrezinha, representa um ponto de extração de petróleo, né? Essa seta representa um pico, né, mais elevado. Então, esses símbolos cartográficos são utilizados justamente para descrever, repassar uma informação econômica, física, né, social em um mapa. Então, a representação da Terra, ela pode ser subdividida, né, em globo terrestre, planisfério ou mapas digitais. O globo terrestre, né? O globo terrestre, que é comumente utilizado nas salas de aula, né? A gente vê formato esférico, né, como se fosse uma bola, né? Tem uma base, uma alça, justamente ali para, né, manter justamente essa posição da Terra, essa inclinação em relação ao eixo de translação ao redor do Sol, né? Então, reproduz-se de modo aproximado à forma da Terra, porque a Terra ela é um geóide, né? Quase uma bola. Então, é uma esfera, né? Formato esférico da Terra. Então, reproduz-se de modo aproximado à forma da Terra. As direções e as distâncias relativas entre os pontos da superfície terrestre são mantidos proporcionalmente. Então, você não tem muita distorção de um ponto a outro na superfície terrestre. Oferece poucos detalhes sobre a superfície, né, do caso da Terra, a superfície terrestre, pois não apresenta casas, vilas, estradas, campos de agricultura e etc. Então, ele é um mapa mais genérico, ele pega o planeta como um todo, então não tem coisas muito específicas, né, como uma casa, como uma estrada, né? Então, ele não possibilita visualizar toda a superfície do planeta simultaneamente. Quer dizer, não dá para você ver o planeta todo de uma vez só. Por exemplo, se você vê essa parte aqui do continente americano, não dá para você ver o continente asiático que está por trás, né? O próprio globo não deixa você visualizar de forma total o nosso planeta. Então, uma face da Terra fica sempre oculta à visão, né? Fica sempre oculta. Então, o globo, ele representa essa forma esférica do nosso planeta. Já um planisfério, né? Planisfério, um plano que representa algo esférico, algo arredondado, algo, né, em formato de uma bola. Então, um planisfério é um mapa que representa toda a superfície terrestre em um plano. Como, por exemplo, você pega o globo, a Terra tem um formato esférico, né? Nosso geóide tem um formato esférico, e nós vamos representar essa esfera em um plano, em um papel, né? Em um mapa, né? Então, nós temos aqui um planisfério.
tem uma certa dificuldade, vai ter algumas distorções, justamente porque você está representando algo que é esférico em um plano, né? Você tem aqui a Antártida, né, que fica maior do que ela é, a Groenlândia também, ela fica bem maior, então você vai ter uma distorção, justamente porque você está representando algo que é esférico em um plano. O mapa mundi é um tipo de planisfério em que dois hemisférios aparecem projetados lado a lado. Assim, é possível observar toda a superfície do planeta ao mesmo tempo, o que facilita o estudo comparativo dos continentes e de sua localização na Terra. Por exemplo, o mapa mundi, ele representa os dois lados, os dois hemisférios, o hemisfério ocidental e o hemisfério oriental, em um plano só, formando aí o mapa mundi. Seria como você pegasse uma bola de futebol, cortasse ela ao meio e tentasse deixar ela plana. Então vai ter algumas distorções, mas você está visualizando algo esférico num plano como um todo. Você só consegue visualizar algo esférico, no caso aqui, se for num plano, como o mapa mundi. Então, tem essas distorções justamente por isso, porque é um formato esférico, né, que você tem tanto o hemisfério ocidental como o hemisfério oriental, localizado tudo num plano, né, formado aí esse plano esférico. Os mapas digitais, né, os mapas digitais comumente utilizados nos dias de hoje, eles são muito comuns de acordo com a tecnologia que nós possuímos hoje, né? Então, as fotografias aéreas e as imagens fornecidas pelos satélites artificiais em órbita da Terra e recebidas por computadores constituem atualmente os grandes recursos de que se dispõe a cartografia para elaborar os mapas digitais. Então, nós temos aqui a imagem, né, da Baía de Tóquio, no Japão, que é uma fotografia aérea, né? Então, essa fotografia aérea foi feita justamente e ajuda na produção de mapas. Além das fotografias aéreas, você também tem as imagens por satélites. A mesma Baía de Tóquio, no caso vista de um satélite. O satélite tem um aparelho mandado por cientistas, ele fica orbitando, né, fazendo voltas ao redor do planeta Terra, e esse aparelho, ele manda imagens para computadores que estão aqui na Terra. Através dessas imagens que chegam aos computadores, os cartógrafos, né, eles podem elaborar mapas mais precisos, com mais características. Então, essas imagens de satélites, com muita definição, com muita qualidade, chega na superfície terrestre e você pode elaborar um mapa com essas características, com essa ajuda tecnológica. Então, a cartografia hoje ganhou esse aliado, o aliado dos satélites, da computação gráfica. Então, tudo isso ajuda na produção de mapas. A escala, né? A escala é muito importante para a gente compreender, para a gente fazer uma leitura do mapa. A escala é, portanto, a relação proporcional entre as distâncias medidas na representação e as distâncias reais no terreno, né? Então, você pega o mapa e essa escala que vai estar no mapa, ela vai representar a distância no mundo real. Então, naquele mapa ali, você vai ter uma escala que vai representar uma distância no mundo real. Então, a escala ela pode ser numérica ou gráfica. Na escala numérica, estabelece a relação entre o comprimento no mapa e a distância no terreno, por meio de número. Exemplo, 1 para 100 mil. Uma escala numérica de 1 para 100 mil significa que cada centímetro no mapa corresponde a 100 centímetros no mundo real. Então, você tem aí essa relação, né, da escala no número real. Só que, no mundo real, a gente não diz que está numa distância de 100 mil centímetros de um ponto a outro. Não. No mundo real, nós vamos transformar isso ou em metros ou em quilômetros, que são usualmente, né, utilizados pelas pessoas no dia a dia, metros e quilômetros. Então, minha casa fica a 100 metros da escola. Você não vai dizer que minha casa fica tantos centímetros da escola, né? Então, minha casa fica tantos quilômetros da escola. Então, são essas representações, metros e quilômetros, mais utilizadas. Então, se eu quero transformar centímetros em metros, eu tenho
que pular, voltar 2 casas à esquerda. Se eu quero transformar de centímetros para quilômetros, eu vou voltar 5 casas à esquerda, né? Então tem aqui o caso 1. De centímetro para metros, como é necessário caminhar 2 casas para a esquerda na tabela, para transformar 50 milhões de centímetros em metros, devemos cortar 2 zeros. Assim, 50 milhões de centímetros corresponde a 500 mil metros. Então, nós temos essa relação aí, cortamos 2 zeros. O que era 50 milhões, agora se tornou 500 mil metros. Por quê? Eu avancei 2 casas à esquerda, cortei 2 zeros. Já no caso 2, quando eu quero transformar de centímetro para quilômetro, né? Como é necessário caminhar 5 casas para a esquerda na tabela, para transformar 50 milhões de centímetros em quilômetros, devemos cortar 5 zeros. Assim, os 50 milhões de centímetros, né, serão correspondentes a 500 quilômetros. Por quê? Eu avancei 5 casas à esquerda, cortei 5 zeros. Então, esses 50 milhões de centímetros equivale a 500 quilômetros, né? Então, eu vou dizer, a cidade A fica distante da cidade B 500 quilômetros e não 50 milhões de centímetros. A gente não utiliza no nosso dia a dia. Então, nós temos utilizamos geralmente os metros e os quilômetros. Então, nós temos aqui um exemplo desse mapa, né, que é o Brasil, distâncias de pontos extremos, né, tanto ocidental, como oriental, como norte e sul. Então, nós temos aqui uma escala numérica de 1 para 50 milhões de centímetros. Se nós formos representar em metros, vamos cortar 2 zeros, né? Se nós formos representar em quilômetros, nós vamos cortar 5 zeros. Então, vai ser 1 para 500. No caso aqui, vai ficar 500 quilômetros. Então, cada centímetro nesse mapa equivale a 500 quilômetros. Então, nós conseguimos, com a utilização daquela tabela, né, saber que para transformar de centímetros para metros, 2 casas à esquerda, não corto 2 zeros. De centímetros para quilômetros, avanço 5 casas à esquerda, corto 5 zeros. Nós temos também a escala gráfica. A escala gráfica utiliza o segmento de reta graduada para estabelecer a relação entre o mapa e a vida real. Nós temos aqui um exemplo de uma escala gráfica, né? De 0 a 1 quilômetro. Então, representa o quê? Cada centímetro no mapa vai representar 1 quilômetro na vida real. Então, se esse exemplo aparecer em um mapa e a medida desse segmento for 1 centímetro, significa que 1 centímetro no mapa equivale a 1 quilômetro na vida real. Então, nós temos aqui, por exemplo, esse mapa da região metropolitana de Belo Horizonte. Então, nós temos aqui Belo Horizonte e todos os municípios que estão à sua volta, que mantêm uma relação econômica, social e até política, né, com Belo Horizonte, formando a região metropolitana. Então, nesse mapa aqui, você tem a escala gráfica, né? Então, cada centímetro nesse mapa representa o quê? 16 quilômetros no mundo real. Então, 2 centímetros, 32 quilômetros, e assim sucessivamente. Então, na escala gráfica, né, a representação ela vem de forma mais nítida, né, trazendo logo os quilômetros. Então, você não precisa fazer cálculos, ela já está trazendo ali esta escala, né, no caso aqui, 1 centímetro equivale nesse mapa aqui, 1 centímetro, 16 quilômetros. Então, é muito importante a gente compreender essa questão da escala, justamente para a gente saber a distância no mapa, o que ele está representando no mundo real. Então, a cartografia, ela nos ajuda justamente na questão da localização, a representação gráfica, né, representação em mapas do mundo real. Então, nos ajuda bastante. Então, desde já, eu queria agradecer a todos pela presença, pela dedicação, que vocês possam continuar estudando e obtendo cada vez mais conhecimento e crescendo na ciência geográfica, né? Então, fiquem com Deus, tenham uma boa semana e até a nossa próxima aula.